Boa tarde aí, pessoal. A gente vai dar uma continuidade aqui ao assunto, né, sobre a questão da obtenção dos dados e algumas coisas que acontecem, né? Isso para quem faz medição, para quem pega já um dataset ou alguma coisa que o cliente já passa, né, para você. E aí a gente foi fazendo, né? Eu mostrei aqui como fazer uma coleta, né? E como a gente pode ter problemas, né, de acesso aos dados, né? Então, passando rapidamente aqui, só para dar uma geral, né? Então, aqui eu mostrei a questão de pegar um arquivo em Excel, que, né, pode ser problemático para você tentar fazer as principais atividades, né, do tratamento de dados, né? Então, isso aqui foi uma coisa que a gente começou a sentir algumas dificuldades. E aí ter cuidado, né, para quando você fizer essas importações, tá? Eu mostrei aqui os problemas que a gente teve possíveis problemas que a gente pode ter com esses arquivos, tá? A questão também dos dados, né, dos tipos de dados, né, porque ele já por padrão ele pega, chama tudo de objeto, e depois fazendo com o arquivo CSV, tá? E por que essa preocupação de falar isso? Porque às vezes você vai fazer qualquer tipo de tutorial que você acha aí nos cursos, na internet, você acessa, né, o arquivo geralmente por CSV, tá? E aí você pode ficar meio que mal acostumado, né, a só lidar com esse tipo de arquivo, né? Então, a ideia aqui era mostrar esse tipo de situação, tá? Dei um print aqui do compartilhamento lá do notebook, né? Então, a gente foi falando, discutindo isso aqui, né? Falando das principais os principais comandos, né, ou métodos, como o pessoal chama, para a gente ir dando uma geral aí nos dados, entendendo cada campo, tá? Isso aí é uma etapa fundamental, tá? Então não adianta a gente correr e querer colocar o modelo para rodar se você não fizer esse tratamento, tá? Então isso aí é básico e todo mundo que eu já tive contato assim, o pessoal fala muito, né, sobre dados, né, assim, limpar, tratar, porque os modelos, né, de machine learning, de deep learning, são muito sensíveis a isso. E realmente você vai começar a treinar o modelo e vai ver que o resultado é muito ruim, né? E aí o problema não está no modelo. O modelo já está meio que validado, né? Assim, o modelo realmente ele funciona. Agora ele funciona mediante algumas condições, né, que você tem que dar para ele poder trabalhar, né? Então a gente viu o Describe, né, para ver estatísticas básicas aqui do teu dataset. Depois a gente foi vendo aqui listar alguns valores distintos, né? Aqui no caso eram os dados que a gente coletou de temperatura, né? Então a gente ia pegar só os dados que não foram repetidos, né? Depois a gente viu o comando lock, tá? Para a gente fazer consulta, travar uma determinada situação, né? Então você quer puxar algum dado, tá? E especificamente ele aqui é super importante porque quando a gente está trabalhando com detecção, né? A gente fala muito mais assim do aspecto mais da engenharia, né? Das coisas que a gente está interessado aqui, que é basicamente detectar, né, qualquer tipo de falha e detectar algum tipo de comportamento anômalo, né? E aí o que acontece? Isso aqui pode ser bastante útil porque você, como eu tinha falado, né, você pode receber da manutenção ou da produção datas específicas e horários específicos de ocorrências, né? E aí essas ocorrências elas são importantes para que você cruze a informação, para que você diga para o seu modelo que naquele evento ali aconteceu uma falha, uma quebra, e você já vai treinando. Por quê? Porque quando ele detectar, quando ele perceber uma alteração nos teus dados, ele já vai conseguir identificar, né? Então você precisa, é útil ter esse comando. Então aqui a gente mostrei como é que a gente pode filtrar a data, o tempo, né? A hora que você está coletando aquela informação. Tá? Então eu fui colocando aqui como fazer um slice, como dividir, né? Porque eu já vi um caso de um dataset que veio a data e a hora, tudo no mesmo campo, né?
e aí você queria fazer algumas filtragens, né? E tá lá duas informações no único campo, né? Então o método slice ele é bom para isso, né? O count, né? Para você fazer algum tipo de contagem, enfim, qualquer coisa que você queira fazer algum tipo de sumarização, né? Em termos de dados, tá? E aí tem o método de média, de mediana, né? Que aí você pode pegar um determinado campo e calcular ali qual foi a média, enfim. Você começa a trabalhar, né, e tentar buscar algumas informações, né? O pessoal chama dos insights, né? Você precisa tentar achar algo inusitado ou algo que chame a atenção, tá? Porque a ideia de você ter esse volume de dados muito grande e a grande dificuldade é que você não consegue inferir, você não consegue enxergar muita informação dessa da quantidade de dados que você tem, tá? Por exemplo, você pegar uma planilha, né? Você pega sei lá, qualquer coisa assim, você pega uma tabela, né? Bem simples, né? O pessoal gosta muito de usar esse exemplo aqui. Você bota aqui a altura da pessoa e o peso, né? Você coloca aqui o peso, né? E aí ele vai listando aqui os valores, né? Então aqui é fácil. Às vezes você tem um entendimento do que está acontecendo, né? Em termos de inferência, né? Do que você quer visualizar aí com os teus dados. Mas quando você tem um volume muito grande, quando você tem um banco de dados muito grande, você tem uma série de sensores que foram medidos e estão lá disponíveis e ninguém nunca olhou aqueles resultados. E o importante é você tirar uma informação que não é tão óbvia, né? Você não pegar uma informação, como por exemplo, tem aquela informação que o pessoal usa do tipo assim, quem compra, o pessoal usa muito para supermercado, né, esse exemplo, tipo, quem compra extrato de tomate está associado a comprar o macarrão ou o espaguete, né? Então isso não é novidade, você imagina, né? E aí tem uma lenda, né, que o pessoal fala que teve uma consultoria que o pessoal fez, que eles detectaram, né, que havia uma relação entre quem comprava cerveja, né, cerveja e comprava fralda e eu acho que leite, é uma coisa assim, cada coisa nada a ver, né? A fralda e o leite tem a ver porque você pode ter uma criança em casa, você vai comprar a fralda e tem o leite da criança, né? Mas uma coisa que chamou a atenção foi o fato da cerveja, né? E aí fizeram esse estudo e esse comportamento no supermercado se repetia, né? E aí você detectou um comportamento específico, né, em relação à cerveja, fralda e leite, né? E aí uma coisa é o que a gente chama de explicar, né? Uma coisa é o que você está vendo ali com os dados, mas como é que você explica isso, né? E aí o pessoal estuda, né, a questão sociológica, né? E uma das explicações era que isso era o pai que saía para comprar a fralda para o bebê, leite, e terminava comprando cerveja, né? Deixava a fralda e o leite lá com o bebê e ia tomar a cervejinha dele. E aí o pessoal começou a colocar próximo aos corredores onde tinha fralda, leite, coisas de bebê, também um local com cerveja, né? Porque o cara comprava leite, né? E fralda e já via cerveja e já dava vontade de comprar cerveja. Quando eu vou ao supermercado, eu fico observando esse tipo de disposição. Que nem isso não é nada novo, né? Isso é antigo pra caramba. Eu lembro que, sei lá, 20 anos atrás, o pessoal já fazia esse tipo de estudo, assim, só que eu sabia, né? Acho que isso é mais velho do que a gente imagina. Que é exatamente onde é que eu coloco os produtos, a forma como eu coloco, né? Disposto, né? O produto. Então, eu sempre observo o seguinte: eu vou no corredor. Aí tem bebida, né? Aí tem cerveja, vinho, uma série de coisas lá. E aí quando você vai lá para a parte de frios, que você vai comprar, sei lá, você vai comprar carne, linguiça, o quê? E aí eu percebo que o supermercado ele coloca uma prateleirazinha em cima do freezer, não sei se vocês já viram, com, por exemplo, molho para churrasco, sal, porque você tá ali na carne e de repente, caramba, esqueci de comprar um molho para churrasco ou sal grosso. Quando você olha para cima, já tá lá um monte de coisas relacionadas, né, àquilo que você vai comprar, tá? Obviamente,
é mais direto, né? Você imaginar, o cara vai comprar carne, pode ser que ele precise do espetinho, do molho ou do sal, né? Mas essa coisa da cerveja e fralda foi realmente uma coisa. Até a pessoa fala assim, isso aí é uma lenda que a turma conta, né? E há quem conta essa história falando que realmente foi um estudo que foi feito, né? Mas enfim, o que se busca, né, quando a gente está tratando os dados, né, é exatamente buscar coisas que não são tão óbvias, né? Ô, E. Ângelo, Oi, pode falar. deixa eu ligar aqui a câmera. Só lembrando que isso era muito, vamos dizer assim, estava muito em evidência, né? Na década de 2000, ali, entre 2000 e 2010, principalmente, esse tipo de abordagem que tu estás falando agora. Então, o pessoal fazia muita análise estatística, vamos dizer assim, descritiva, trabalhava muito com correlação linear para poder fazer esse tipo de data mining, vamos chamar, né? Era como era chamada É na como é época, né? chamada, Data mining. Então, da House, e o pessoal até hoje usa. Uma coisa que é bem curiosa é quando você vai fazer compras e você vai para a fila de pequenas compras, de pequenas quantidades, em qualquer supermercado. Aquele corredorzinho, aquele zigue-zague, e exatamente o tipo de item que o pessoal coloca ali, não é à toa. Não é à toa. Então, o pessoal faz meio que uma historinha das coisas para a pessoa comprar. Então, você tem ali salgadinho junto com um confeito, junto com não sei o quê, com algum item de higiene pessoal, porque, enfim, alguém, em algum momento, fez uma análise de perfil de consumidor e disse que, na maioria das vezes, as pessoas que iam fazer pequenas compras, normalmente eram gente solteira ou estudante e tal, ia fazer uma compra rápida ali para poder repor Ô alguma coisa em Fred, casa. eu acho que quem E inventou isso foram as lojas americanas. Porque isso mas é. é, Ó, é batata. Você vai lá, Americanas você faz compra, muito leva um isso. salgadinho. Véio. Pois é, Americanas faz muito isso. O Extra, né, que agora, enfim, já é de outra rede, também Eu tô fazia falando da muito Americanas isso. porque assim, eu era criança e eles já faziam esse tipo de. Já, Eu era já, criança, e é também a fazia peste. isso. Para quem vai com criança, puta que pariu. O pai só falta matar a criança e matar o gerente da loja, porque você não tem pra onde. Você pega o pirra e bota a mão assim no olho dele para poder não ver. Ou então manda para fora da loja para poder não ficar arretando na fila. Mas é engraçado, porque isso foi nos primórdios, né? De quando o pessoal começou a pensar em usar redes neurais para essa questão de análise de perfil, porque a gente usava muito rede neural nessa época, eu me lembro, para problemas muito categóricos, então classificação ou regressão. E regressão, olhe lá, era muito classificação. Então, você tinha essa abordagem da data mine e tal, e que hoje a gente vê que era uma análise muito simplória, né? Mas aquela história, né? Se as lojas fazem ainda hoje é porque existe Não, e essa um análise, ganho mínimo, né? se você observar, e na época que eu era criança, ninguém falava isso assim, tão popular como é hoje na inteligência artificial, né? Apesar de ser um negócio dos anos 50, É, não era uma coisa popular, isso era mais na academia, né? Então alguém tinha um feeling, né? Alguém olhava assim e sabia organizar o supermercado de uma forma que tinha uma lógica, né? O cara pensava, tinha gente que já fazia esse tipo de trabalho, né? era o Feng Shui do Ocidente. O Feng Shui do Ocidente era fazer essa análise de perfil com Data Warehouse. Eu lembro que eu dava aula na ESO, Barros de Melo, nessa época, e eu fui meio que convidado, entre aspas, forçadamente, a orientar alguns alunos lá de TCC. E eu acho que uns 2, 3 que eu orientei, o pessoal enveredou por essa área de Data Warehouse. Eu olhava assim e digo, rapaz, é uma bruxaria muito grande. Mas, enfim, como o mercado absorvia aquilo na época, né?
Então, o pessoal, muita gente foi por essa linha e ganhava dinheiro, viu? O pessoal que fazia esse tipo de análise. Aproveitando aí, Anjo, só para dar uma contribuição a mais, esse tipo de sumarização que o Ângelo está falando aí, média, mediana, depois eu vou encontrar um artigo e passo para vocês. É algo muito interessante. A gente, no problema que a gente está trabalhando, em um P&D nosso aqui nosso não, né? Um P&D que eu e o Ângelo, a gente está contribuindo com o pessoal, a gente teve que fazer algumas análises série temporais, e uma coisa que é interessante, a depender do tipo de representação que você quer dar para a sua base de dados, e aí daqui a pouco eu vou mostrar alguns exemplos, a gente pode meio que condensar a informação, porque você pode ter muitos pontos com informações muito redundantes, você faz, não, como estou aqui, um comportamento é muito monotônico, por exemplo, em alguns momentos, eu vou enxugar e representar, sei lá, 1 hora de informação em apenas um ponto. Então, você vai lá e faz uma filtragem, certo? E o que é interessante que a gente tem que tomar cuidado? Eu posso filtrar meus dados, condensar eles de qualquer forma, usando média, mediana, enfim. Mas só que uma diferença que a gente observou, e isso a literatura fala, é que, por exemplo, a média, ela é muito sensível, por exemplo, a pontos espúrios, né, os outliers, né? Eu não gosto de chamar de ponto fora da reta, porque ponto fora da reta só serve para mim quando a regressão é linear. Qualquer outro tipo de análise, eu digo que é um ponto fora da reta, eu estou dando um tiro no pé. Então, esses pontos espúrios, né, anômalos, eles influenciam muito quando a gente quer representar dados utilizando a média. E aí, muita gente usa, por exemplo, a moda, tá? A moda, por exemplo, ela é menos sensível a esses pontos anômalos em relação à população do que a média. E a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente quer fazer esse tipo de filtragem. Aí você pergunta, aí qual é que eu aplico? Por boas práticas, como hoje a gente tem muito recurso computacional fácil, o ideal é a gente fazer algumas experimentações, né? Então, você pode, por exemplo, montar sua base de dados utilizando essa filtragem por média, fazer a sua análise, né? Treina o seu modelo e você vê lá o resultado, né? A gente vai estudar depois as métricas de análise de desempenho dos modelos. E aí você pode comparar, por exemplo, a filtragem utilizando moda ou mediana, enfim. E você verifica qual é o melhor tipo de abordagem de sumarização, por exemplo, tá? Mas tem que se ligar nisso. Quando a gente estuda lá estatística, né, na graduação, você só faz decorar média, moda, mediana, desvio padrão, mas aqui a gente começa a ter que entender melhor o comportamento, por que pode usar média, por que não pode, quando usar moda, e aí a gente tem que realmente ter um entendimento um pouco mais consolidado, né? Não é simplesmente um parâmetro estatístico, é um parâmetro estatístico que vai representar algo. Aí depois eu vou mostrar para vocês aqui alguns exemplos nesse sentido, tá? Vai tocando aí, chefe. Tá, Desculpa aí beleza. a intromissão. Não, tranquilo, fica à vontade aí, ainda estamos numa democracia. E aí depois a gente viu a parte do Group By, né, que muito semelhante, né, a ideia, né, com o que a gente tem no SQL, né, a gente poder fazer alguns tipos que seria basicamente um paralelo, né, basicamente o que a gente faz lá com o Excel, né, quando a gente faz lá os filtros, né, então a gente vai filtrando, agora eu quero filtrar por data, por hora, eu quero filtrar por pessoa, por tipo, né, é mais ou menos isso, só que em vez de você estar clicando lá no Excel, você está escrevendo linhas de comando, tá? Depois a parte de ordenação de dados também, isso é importante às vezes, dependendo do que você está analisando, né? Então cada método desse vai depender de como você vai lidar com o teu dataset, né? Então, assim,
Tem que ter ideia, assim, essa parte aqui, apesar de estar sempre buscando um pipeline, né, umas regrinhas, né, uma sequência de trabalho, você também tem que ter essa coisa assim, para não ficar engessado, né? Você não, vou fazer isso toda vez. Porque uma coisa é você pegar esse dataset aqui que eu gerei com os dados, né? Que eu medi pouco aqui, né? São alguns kbytes de informação. Mas você pegar gigas de dados e você tentar tratar isso e começar a fazer muita operação, você também começa a ter problemas. Então, você tem que ter esse sentimento e essa experiência com os dados, né? Você vai limpando, vai vendo, conhecendo, observando algumas coisas esquisitas que você possa encontrar nesses teus dados, tá? Então vamos lá. E aí a gente foi passando aqui a amostragem, né? Pegar uma parte do teu dataset também, né? Você pode vir aqui, né? Dar um sample, né? Que a gente chama e pega lá 10% dos dados. Então você pode ir lá e pegar 10% do teu dado. Você pode. Isso é útil, né? Quando você tem como se diz, você tem um dataset muito grande, né, e você não quer necessariamente trabalhar com todo o banco. Você pode criar um outro data frame a partir dessa extração aí e fazer alguns estudos mais rápidos, né, para ver se a tua abordagem ela tá indo, né, naquele mesmo caminho que você estava imaginando, tá? Então você não tem que pegar toda a base e ter todo um esforço computacional, tá? Então isso é uma outra coisa que você pode utilizar, né? Então, outra coisa que tem que ter cuidado na amostragem, né, que é a questão, porque como aqui ele sempre vai, toda vez que você rodar o comando, né, então é aleatório, né? Então, toda vez que você fizer isso, ele vai mudar a amostragem. Você está pegando 10%, mas ele pode estar pegando do jeito dele lá, né, de forma que você não vai ter controle. Para evitar isso, né, então você pode ativar o comando run state, né, ativa ele para deixar sempre fixo, né? Para que você possa, eu extraí 10%, mas eu vou conseguir extrair os mesmos 10% que eu extraí e comparar, enfim, tá? Você também pode, aqui é só para mostrar a vocês como fazer, né? Criar um novo data frame, né? A partir dessa extração que você fez, tá? Então aqui é um exemplinho que eu fiz lá no Colab, tá? Depois tem a parte de concatenação, né, que é uma outra parte importante, né? Então aqui eu peguei aqui alguns experimentos que eu tenho aqui, né? Então imagine o seguinte, né? Aqui é um caso real assim de uma coisa que existe aqui no IF, né? Então a gente tem aqui uma torre de resfriamento, né? Que é esse primeiro experimento aqui. Não sei se dá para entender muito bem, mas é porque ela é de policarbonato, né? Então ela é isso aqui, ó. Ela tem aqui uma bacia, só para vocês entenderem aqui o que a gente está fazendo. Deixa eu só apagar aqui, porque nem eu estou conseguindo desenhar corretamente, né? Deixa eu só mostrar aqui para vocês, porque a foto aqui que eu tirei não está me ajudando. Então aqui eu tenho a torre, eu tenho essa parte aqui, ela basicamente é um L, né? Então ela é aqui tridimensional, né? Só que não está em perspectiva aqui. Aqui eu tenho a entrada de ar, então o ar entra aqui por cima, tá? Aqui eu tenho um ar espessor, que é onde vai cair a água, né? Vai cair as gotículas, né? A água aqui pulverizada. E aí eu troco calor e massa, né? Com esse sistema aqui, que é um equipamento que se usa muito em indústria, né? E aqui embaixo eu vou ter a bacia de água mais fria, né? Que eu vou utilizar para o processo. E aí ela retorna aqui a uma temperatura mais alta, tá? Então isso aqui é uma torre que a gente tem aqui, experimental. E aí você tem... e aí eu fui pegando, né? Basicamente você pega a temperatura, vazão, pressão, umidade relativa, né? Nesse experimento é importante, tá? E aí imagina que você tem aqui um data frame, né? Então eu criei aqui um data frame fictício, né? Com os nomezinhos aqui das variáveis, tá? Depois criei aqui um outro dataset aqui para essa bancada aqui, que é uma bancada de trocador de calor, né? A gente faz alguns trabalhos de mestrado, PIBIC, enfim. A gente
já teve 2 dissertações aqui dessa bancada, né? Então aqui também eu tenho vários termopads, né, fazendo medição, tenho um medidor de vazão, tipo turbina, enfim, eu só não tenho pressão e umidade aqui, né? Eu não, realmente eu não uso, mas para deixar aqui o exemplo, né? E aí a gente, vocês podem fazer isso, né, como exercício em casa, né? Criar esse dataset aqui, tá? E aí você tem aqui uns datasets, né? Então o comando concatenar, né? Você vai juntar, né? Os datasets. De repente você quer pegar aqui uma relação de, sei lá, de experimento, ou você tem várias medidas em momentos distintos, enfim, existem várias razões que possam te levar a querer concatenar esses dados, né? Aqui é um outro experimento que a gente tem também, um ventilador centrífugo, né? Então eu faço vários testes aqui com vários tipos de rotores, né? Pá para frente, pá para trás, enfim. E a gente também extrai, né? Temperatura, aqui é mais, a gente pega velocidade, pega pressão, só não pega aqui a umidade relativa. A gente não tem essa medição aqui não tem um sensor para isso, né? Mas pega potência, enfim. Então dá para você fazer o experimento. Então aqui eu tenho umas medições, né, de cada um desses carinhas, né? Então você pode pegar, né, esses data frames aí, essas coletas, né, e tentar concatenar, né? Então você pode usar o método concat, né, o concat, né, e aí você pode puxar, simplesmente você, aqui, ó, se observar, né, eu estou só informando para ele o nome dos meus data frames, né, que eu chamei aqui para ficar mais intuitivo, né. Eu criei um data frame chamado def torre, um def trocador e def ventilador, tá? E aí chamei, né, um método do Panda para criar um data frame a partir dessas informações aqui que eu dei para ele, tá? E aí o que acontece, né? Quando você puxa o método concat, né? Então você tem aqui o axis, né? O axis, né? 0. O que acontece? Ele vai empilhar, né? Ele vai empilhar um em cima do outro, né? Então aqui eu só mostrando aqui que ficou, né? O data frame, se você for lá, você vai ver que é exatamente, né? Você pegar cada figurinha dessa e colocar uma em cima da outra. Só que aqui é um único data frame agora, né? Então com todas as informações juntas, né? Ou seja, eu fiquei com uma coluna com todas as temperaturas medidas, uma coluna com todas as vazões, pressão e umidade. Se você muda para o valor 1, o que é que ele vai fazer? Ele vai colocar os teus data frames um ao lado do outro, né? Então vai depender do que você quer fazer com esse comando aqui de concatenar, tá? Então vai depender muito da situação, porque às vezes você pode ter 3 informações, né, 3 data frames separados, e aí você quer, ou às vezes você pode ter poucos dados, né, também, e aí você juntando um data frame único para poder criar uma massa maior de dados, tá? Então, isso são das coisas que a gente pode fazer com a parte de tratamento, tá? Depois você pode fazer a mesclagem também, tá? Então, basicamente, você pode usar o método MEG, tá? Que também isso é uma coisa que foi implementado, mas é sempre puxando do que o pessoal já usa isso em banco de dados, né? Pra você fazer o MEG, as informações, tá? Aqui é um outro exemplinho, né? Foi criado um data frame aqui, tá? Que você pode fazer uma união, tá? Desses dois data frames, né? Ou seja, você pode ter você pode fazer o merge à direita ou à esquerda, né? Dependendo do que você vai querer. E aí depois tem um outro problema, né, na parte de tratamento de dados, que aí hoje o professor Fred vai mostrar aqui alguns exemplos, né, práticos lá no notebook dele, que são os dados ausentes, tá? E isso aqui é uma coisa importantíssima a gente refletir por quê, tá? Essa ausência de dados, eles atrapalham, né? Aqui eu optei podem, né, mas ele geralmente atrapalha mesmo, tá?
E aí a gente pode ter um problema nessa parte de EDS, né? Então, o que acontece? Quando a gente começar a ver os modelos, né? Talvez acho que semana que vem a gente já começar a ver os primeiros modelos, e aí a gente já vai pegar um dataset, vai fazer todo o tratamento mínimo e começar a trabalhar. E depois a gente vai estimular vocês, por exemplo, a pegar o banco de dados do jeito que vier, o data frame, e colocar para rodar e ver a qualidade dos resultados, tá? Existem vários estudos mostrando isso, né? Que a qualidade dos dados, ela afeta muito, né? A acurácia do modelo, tá? Então, várias técnicas, elas não conseguem tratar esses valores ausentes, tá? Então, ela vai ter dificuldade, não vai saber o que fazer, né? Porque ali eu tenho um dado ausente. E, claro, isso de forma automática, né? A gente está falando de forma automática. Então, você vai ter que limpar, né? É um trabalho manual que ainda a própria inteligência artificial não vai resolver por enquanto, né? Que é exatamente esse trabalho braçal que a gente está falando aqui sobre os dados, O tá? professor, Pode falar. Maíra aqui. Então, por exemplo, aqueles dados lá de energia e tal, eu tenho que fazer esse trabalho de limpeza, né? Sim, Braçal mesmo, né? sim. Principalmente, mas porque eu sei, dos dados que eu vi ali, que você mostrou, existiam algumas medições, né, que tinham dois tipos de problemas, né? Uma coisa é valor ausente, por algum Uhum. motivo, ou o sensor, né, de vazão e temperatura, que é o que você está interessada lá, pode ter dado problema, ou simplesmente houve um problema de comunicação, né, entre a medição e o próprio banco de dados lá. Às vezes o banco de dados dá problema, tá? Eu já tive Sim. problema com banco de dados que, claro, tudo bem que eu estava usando um banco de dados, digamos assim, não top de linha, né? E você percebe que chega um momento que o banco de dados ele começa a atingir o limite dele. Todo banco de dados tem um limite, mas especificamente esse eu comecei a ter problema de quê? Coisas que eu sabia que eu tinha lançado no banco de dados, quando eu ia puxar a informação, ele simplesmente não achava mais. Então, assim, tem esse tipo de situação, tá? E aí você precisa pensar o que é que aconteceu. Claro, não vai dar jeito, né? Porque já perdeu o dado, mas isso precisa ser tratado e aí a gente vai falar um pouco o que é que eu posso fazer com esses dados ausentes, né? Então eu vou colocar algumas situações e vou aproveitar e usar o teu exemplo, tá? E aí o que acontece, né? A gente precisa, né? O engenheiro, a engenheira, o cientista de dados, a pessoa que está responsável pelos dados, precisa tratar esse tipo de situação, tá? E aí a gente tem outra coisa, é o seguinte, né? O correto, chefe Ângelo, hoje em dia é todos. Todos. É só você falar todos que está abrangendo todo mundo. Engenheiros e engenheiras são todos. Tá. Às vezes eu falo muito isso no WhatsApp, né? Eu boto o arroba lá pra. Não sei se vocês sabem dessa história, né? Mas eu boto o arroba lá e já pega todo mundo, mulher e homem, né? Enfim. Exatamente. Mas, enfim, aqui ainda tá meio arcaico, né? Desculpa aí. Beleza. Mas ninguém se ofendeu, não, né? Por causa disso, não, né? Da próxima vez eu vou botar o A primeiro, né? Engenheiro, depois o O, né? Isso também dá outro problema. Por isso que bota o arroba, né? Porque isso também é uma questão do machismo que está ainda entranhado na gente, né? Infelizmente. Mas vamos lá. E aí uma coisa que você tem que entender é que você tratando esses dados, você pode ter pode ter pode ter um resultado prejudicado, tá? E aí vamos falar um pouco aqui do que é que a gente pode fazer. Então, eu listei algumas coisas aqui, se você quiser complementar, mas assim, o que é que a gente pode fazer com eles, né? Então, você pode excluir, a princípio, né? A ideia seria, pô, vou apagar esse negócio, tá lá em branco, vai ter o quê? Nada. Nada é nada, não serve pra nada para mim, né? E aí eu posso fazer isso, né? E tirar esses valores, né? Eu vou excluir todo lugar que tiver valor ausente, eu vou lá e corto, né, do meu dataset, né? Posso substituir os valores por uma constante, certo? Ou posso substituir por uma variável, tá? Aí você vai dizer, pô, qual é a diferença? E aí é onde você tem que ter o cuidado, né? Imagina que você tem aqui uma tabela, certo? Você criou aqui um dataset com algumas informações, e aqui você tem, por exemplo, nome, certo? Idade.
De repente você está fazendo um levantamento do pessoal que trabalha na tua planta, né? E aí o cara do RH, né? Acho que isso é mais importante para o pessoal do RH, por exemplo, saber quem é que tem qual a pessoa mais velha que trabalha na minha fábrica, né? Ah, tem um cara lá que tem 80 anos, né? E quem é o mais jovem? Ah, tem um cara lá que tem 18 anos, né? Algumas informações que o cara começa a perguntar. E eu tenho aqui o dataset, que é basicamente nome e idade. Só que lá para as tantas, né, você tem uma tabela enorme, né, tem setor que tem 10 mil, né, 50 mil funcionários, né, tem lugar que é absurdamente grande. E o cara pode querer fazer algum tipo de estatística, algum tipo de estudo, né, para melhorar a qualidade de vida lá do trabalho. E aí nessa historinha de fazer esse estudo, saber qual é a pessoa mais velha, né, qual é o cara mais novo, né, ou qual é a idade que mais se repete, né? No caso seria a moda das idades. Mas aí no caminho aqui dos teus dados, né, você tem aqui algumas idades, né? Esse cara com 60, 30, 25, e aí de repente você não tem nada. E aí você continua aqui com os dados, tá? Estou colocando aqui aleatoriamente aqui alguns valores só para exemplificar o que eu estou falando. Para a gente ter ideia dessas opções que a gente tem aqui em relação aos dados, tá? E aí você tem todo isso aqui. Se você pegar esses valores aqui, aí você vai dizer, vou pegar a média, né? Então você vai ter um problema aqui porque eu tenho um valor ausente. Aí você vai dizer assim, o que é que eu faço com esse cara? Né? Eu excluo essa informação e aí eu estou excluindo uma pessoa, né? De fato, ele é um funcionário, né? Só que está sem a idade lá. Eu posso colocar uma constante, eu posso chegar aqui e dizer assim, ó, onde tiver dados ausentes, coloca aí, por exemplo, a média de idade. Então você tira os dados ausentes, calcula a média e você, sei lá, você tem uma média aí na tua planta de pessoas, na média fica com 30 anos. Então, onde tem o valor aqui, você vai lá e coloca 30, tá? E aí, de repente, isso pode afetar, por exemplo, o teu estudo, né? Porque aí você vai ter um cara que tem uma idade que, na verdade, não é exatamente aquela idade, né? E aí você pode começar a tirar algumas insights, algumas informações que não são tão precisas, né? Então, são esses cuidados, né? Então, por exemplo, lá no trabalho de Maísa, ela tem, entre várias coisas que ela mede lá, então ela tem lá, né, temperatura, ela tem vazão, né? E ela tem, por exemplo, a potência, né? O consumo de energia, tá? E aí isso é uma coisa que tem que ser levada em consideração. Por exemplo, ela sabe que o equipamento dela, né? O equipamento dela, ele tem um comportamento, né? Ele tem a temperatura lá, sei lá, não lembro agora, né, dos dados, mas sei lá, tem uma temperatura típica de 200 e isso fica variando ali para os 300 ou às vezes pode estar 150, enfim. Pode me corrigir, tá? Mas eu só estou chutando aqui algumas informações. E de repente ela encontra uma informação que está zerada, né? E aí ela, se não for tão sensível, fazer a média e colocar aqui na temperatura, ou ela pode pegar e fazer uma média e puxar, por exemplo, o valor máximo do forno mais para cima, quando na verdade operacionalmente ele não está funcionando daquele jeito, né? Então às vezes você tem que ter cuidado. A primeira opção de excluir, né, ela é interessante quando você tem muito dado. Se você tem gigas de informação e não for tão grande a quantidade de dados ausentes, vale muito a pena fazer isso, né? Excluir, tá? Só que às vezes você não tem tantos dados, então quando você começa a excluir, você daqui a pouco você tinha 1 giga, daqui a pouco está com alguns kbytes de dados, porque tem muita coisa vazia, né? E aí você começa a perder, digamos assim, você vai ter um dataset pequeno, né? Mas enfim, voltando, né? Como a gente sempre está discutindo aqui as coisas, você tem que ter cuidado, porque se você fizer uma média ou pegar o valor próximo, por exemplo, na temperatura, né? Em geral, quando um equipamento ele está em regime permanente, né? Você tem aqui regime permanente. No geral é o quê? Toda fábrica ela quer isso, ela quer o regime permanente. Eu quero que meu processo fique estável porque eu quero produzir, quero que nada aconteça fora do que eu estou pensando. Então, obviamente, você tem aqui, ó, 200 graus. Aí, próxima medida, 200 graus de novo. Ou seja, eu tenho aqui nos próximas medidas umas 10 medidas que vão se repetir muito próximo. E aí, obviamente, né, na 10ª medição,
faltou, né? E aí você tem na 11ª volta por algum problema de sensor. Então, veja, e se você está medindo a uma taxa, sei lá, a cada 5 minutos, você sabe que esse dado ausente, na verdade, se não tivesse dado problema, esse carinha aqui seria também provavelmente 200, porque entre aqui seria só um intervalo, né, de tempo, né, de 5 minutos, né, de uma leitura para outra. Né? Então aqui eu teria, sei lá, eu medi aqui 10 horas da manhã, o meu forno, né, e aí eu perdi essa informação 10 e 5. Então 10 e 10 eu já tinha outra informação que era 200. Então quem conhece o equipamento, né, quem conhece forno, sabe, né, que a inércia térmica não vai deixar você dizer, poxa, qual é o valor que poderia ter sido medido aqui, tá? Então quem conhece o equipamento, sabe a variação das informações, você pode dizer o seguinte, eu posso criar uma rotina assim, se eu tiver, né, uma sequência de valores que estão muito próximos, dentro do intervalo ali aceitável, né, de variação, de forma que eu possa dizer que meu processo está em regime permanente, porque obviamente as medidas não são cravadas, né, não existe 200 graus, né, existe 200, alguma coisa, mas muito próximo, né, e quando você plota, por isso que é importante a parte gráfica, né, quando você vai plotando, você percebe que teu processo ele tá, né, ele já saiu do regime transiente, né? Então imagina aqui que é a temperatura e aqui é o tempo, né? Então você saiu do transiente e aí você consegue inferir, né? Você diz assim, ó, a partir desse horário aqui, eu sei que meu experimento, minha máquina, meu equipamento, meu processo está em regime permanente. Então eu sei que se eu tiver uma janela aqui de perda de informação, eu posso chegar lá para não perder a informação aqui do meu banco de dados, eu posso dizer, não vou tirar esse dado, porque provavelmente eu tenho, assim, não é a certeza, né, mas dentro das incertezas que a gente tem da vida, eu sei que isso aqui poderia estar entre 200, mais ou menos 1%, enfim. Tá? Então, cada tipo de equipamento, de processo que você está medindo, ele vai te dar essa informação, né? Se eu posso descartar, aí eu perco o valor, ou eu posso criar uma média, ou eu posso simplesmente repetir, né? Porque eu vinha com uma sequência aqui de valores, né? E posso dizer o seguinte, então, o valor faz uma inferência aqui entre o valor antes e depois, né? E aí você vai lá e diz, não, então coloca aqui a média entre esses dois valores, por exemplo. Então tem esse tipo de tratativa que você pode fazer, tá? Para você excluir, né, o professor Fred vai mostrar agora no notebook, né, você pode usar o dropna, né, que é exatamente essa palavra drop, né, quando você fala dropar, tá, principalmente em banco de dados, né, lá no SQL, né, ou skill, né, o pessoal chama de skill, eu gosto de chamar de SQL, enfim. Você dropar é você apagar mesmo, né? Você chega lá e pega uma tabela ali no banco de dados, no SQL, e você chamar o drop, comando drop, você apaga mesmo e não tem volta, né? Então, aqui também tem esses métodos, porque para evitar que a gente tenha que aprender 300 coisas diferentes. Né? Então, isso é uma coisa inteligente, né? Pegar os mesmos comandos que já se usam há mais de, sei lá, 50 anos que existe SQL e você poder usar também dentro do Python. Né? Então, essa foi uma sacada aí da biblioteca. Né? Então, você pode usar esse comando aqui para ir lá e passar a faca mesmo no teu banco de dados. Né? Então, ele no padrão, o que é que ele vai fazer? Ele vai excluir toda a linha onde tiver pelo menos um valor ausente. Então, assim, tem que ter cuidado, né? Porque se tiver um valor ausente, é como eu fiz o corte aqui, ó, ele vai lá, o drop vai lá e passa a faca. E aí você perde informação, por exemplo, de vazão, potência consumida e qualquer outra coisa que você queira, tá? Então, são decisões que têm que ser feitas, tá? Você pode também colocar o x igual a 1, né? E aí você pode simplesmente excluir a coluna, tá? Então, veja, se for 0, né, o x for igual a 0, ele vai fazer isso. Se você colocar o 1, ele vai pegar e vai excluir essa linha aqui. Essa coluna, né? Então ele vai lá e tira a coluna temperatura. Só que aí, para o estudo que mais está fazendo, né, eu estou citando aqui mais porque a gente acabou contando essa historinha, vai ser problemático. Né? Como é que você vai avaliar um forno sem ter a informação de temperatura?
né? Então, é muita calma, né? E aí, assim, aqui eu coloquei, né, algumas coisas, né, para você ter cuidado para excluir registro ou coluna, né? Tô falando isso agora, né? Então, se você vai lá e a gente já falou sobre excluir uma linha, tá? Mas aí você imagina, eu tenho aqui a informação de temperatura, que é fundamental para qualquer pessoa que tem um processo térmico e um forno muito mais, né? Porque eu estou trabalhando com um produto que pode ter alterações de padrão de qualidade por conta que passou da temperatura e queimou, né? Danificou o meu equipamento, né? Se você fizer um tratamento térmico, né? As temperaturas elas têm que estar bem definidas, porque senão você não vai conseguir a estrutura cristalina que você está querendo, né? Uma têmpera, né? Se não atingir a temperatura corretamente. Então, como é que você tem dados de temperatura e por causa de um valor ausente, você vai lá e passa a faca ali na coluna, né? Como é que você vai saber quais são as temperaturas da minha têmpera, né? Para quem não é da mecânica, né? A temperatura é aquele processo para endurecimento de metais, né? De uma forma simplória aqui, para não entrar no detalhe aqui, não acho que não é o caso, tá? E aí o que acontece, né? Então você tem essa dificuldade de valor ausente, né? Então você tem que ter cuidado, porque no mundo real, né? Não é um dataset bonitinho que a gente pega aí na internet. O mundo real ele é muito mais, o mundo lá fora é muito mais terrível do que a gente imagina. E aí sim, há um risco, né? Há um risco de você ficar sem dados, né? E é que eu estou falando o tempo todo. Você pode ficar sem informação suficiente para estatisticamente você fazer algum tipo de diferença ou enviesar, né? Você pode enviesar os teus dados e aí, quanto mais viés você tem, você vai ter uma péssima qualidade, tá? E aí essa questão do enviesamento, né, da informação, foi algo que a gente estava conversando, né, sobre essa questão da IA, e aí saiu um artigo falando sobre isso, né? O pessoal, me corrijam aí quem já viu esse artigo, só para eu não falar besteira aqui, tá? Eu não contei a história correta, mas vocês me corrijam, o Fred também me corrige. Mas foi o que os caras fizeram, né? O pessoal da justiça lá nos Estados Unidos, né? Eles pegaram os dados que eles tinham lá da justiça para dar um score, né? Para as pessoas, né? Então, assim, você cometeu um delito e aí jogava lá e a IA ia dizer, não, esse cara aqui é perigoso, de 0 a 5, né? De 0 a 5. Então, 5 seria, o cara é perigoso, cuidado com esse cara. 3, né? É mais ou menos, deixa o menino sair com a tornozeleira. Então, tinha a ideia era essa, né? E como é muita coisa, né, a IA ela ia automatizar. Né? Que é o grande objetivo da gente aqui com esse negócio, é automatizar, né? Em vez de a gente ficar lá na unha, matando o piolho na unha, a gente cria um negócio automatizado para matar os piolhos de uma vez só. E aí foi o que aconteceu. Eles pegaram o banco de dados e jogaram lá no modelo com o que já tinha acontecido, né? E aí o que foi que houve, né? O modelo ele ficou estritamente, como é que chama? Preconceituoso, né? Então o que é que tinha? Eu tinha uma pessoa aqui branca, tá? E ele tinha um histórico de assalto, estupro, pensa num caba bom, né? Então tem uma pessoa branca aqui que tinha um monte de situações aqui, quer dizer, pô, esse cara aqui não pode ficar numa condicional, né? Esse cara aqui é muito perigoso. E aí teve um caso, né, que era de uma pessoa, da pessoa negra, uma pessoa preta, que tinha roubado uma bicicleta. Tem até essa situação aqui, né, uma pessoa preta. E o delito que a pessoa tinha feito era uma coisa mínima, né? Era roubar a bicicleta. E como ela estava muito enviesada, os dados estavam muito enviesados, né? O que aconteceu? A IA começou a dizer que essa pessoa aqui era mais perigosa do que essa, tá? E aí, claro, aí você vai dizer assim, mas é porque o cara pegou lá do banco de dados, né? Onde a população preta a população carcerária, né? Isso aí a gente sabe disso, né? Então, ela só está dizendo que ela pegou, mas na verdade o que está acontecendo aqui, né? Se fosse uma pessoa avaliando a ficha das duas pessoas aqui, obviamente o cara ia ver aqui, né, o único delito, que era uma bicicleta, e aqui o cara tráfico de droga. Então, um ser humano, basicamente, ele ia bater o olho ali e ia dar um score completamente diferente, tá?
Então, se você tiver um viés muito grande, a qualidade da tua informação vai ser pífia. E aí começaram a cortar isso. Houve muita crítica em relação a isso, né? Porque ela começou a errar e errar feio e ficando tendenciosa, né? Que esse é o problema do viés, né? Ficou tendencioso, ou seja, se fosse uma pessoa preta, ela ia lá e já botava um score acima. Eu estou falando só desse caso que eu me lembro, mas ele citou ali 3 casos que eram gritantes, assim. Era o cara, a pessoa branca, cheia de delito, cheia de coisa errada lá, o score ficava ali, 2, 3, a outra pessoa, porque era preta, tinha lá score 4, 5, enfim. Então, isso é por isso que tratar os dados é importante. Então, se você joga isso para o modelo, né, e você já sabe que o modelo vai pegar esses dados, ele vai ficar completamente enviesado, né? E aí começa a errar muito, né? E aí isso aí fica o problema. E aí uma outra coisa também que aconteceu, não estou lembrando aqui, que não sei quem foi que fez um Twitter, né? Não sei se vocês viram essa história, um Twitter, acho que foi em 2016, de uma IA, né? Eu agora não vou lembrar o nome da mulher, que botaram o nome de uma mulher, e 16 horas depois os caras tiraram ela do ar, né? 16 horas, eu não sei se era da Microsoft, eu não sei qual era a empresa de TI que fez essa IA. E o que aconteceu? Ela ia pegando os tweets e ia aprendendo, né? E ficava interagindo como se fosse uma pessoa. A galera começou a interagir tanto com ela, só que de uma forma muito negativa, que ela começou a falar coisas sobre nazismo é bom, coisas bem assim absurdas, né? E em 16 horas a turma tirou do ar. Por quê? Porque o pessoal começou a ensinar coisa errada lá para a IA e ela, porque é um modelo, né? Ele não tem sentimento, ele não tem essa coisa que a gente tem, o ser humano tem. Então ela foi lá, pegou aquelas informações e reproduziu, né? E em 16 horas tiraram porque ela estava falando coisas, digamos assim, politicamente incorretas, né? Então ela estava lá falando um monte de barbaridade, porque a galera começou a encher lá a IA. Então esses são digamos assim, os cuidados e limites que a gente tem que ter, né, com dados, né, com o próprio uso da tecnologia, tá? E aí, assim, você pode também, né, substituir esses valores, né, por uma constante ou uma variável. E aí você pode usar o método FILNAR, tá? Então, é preenchimento do teu campo, né? Então, você pode fazer isso. Uma outra coisa que Fred falou, né, que a gente encontra muito são os outliers, né? Então, que são esses dados que eles fogem do normal, tá? Então, tem aquela questão da nomenclatura. Não é um ponto fora da curva, né? Que a gente fala muito, o cara é um excepcional, o cara é um ponto fora da curva, né? Depende, né? Se isso é bom ou se é ruim. São dados espuros, né? Não necessariamente, né? Então, tem um exemplo que até falei, acho que no início da aula, né? Se você pegar aqui, né? Você pegar, enquanto você chega lá na lanchonete, aí você encontra Fred, encontra Ângelo, certo? Depois você encontra Maíse, e depois você encontra, sei lá, vou chamar aqui Alan, né? Que é o homem do dinheiro aqui. E aí vocês assim, vou querer saber qual é a média salarial que está ali naquele balcão, né? E aí, obviamente, Alan, ele vai estar com um salário lá em cima, e quando a gente fizer a média, né, vai deturpar a minha estatística aqui, né? Então, Alan não é um ponto fora da curva, não é um espúrio, né? Na verdade, ele é uma situação atípica ali, né, que tem que ser tratada, né? Ou seja, o cara ganha lá 30 mil reais por mês, né? Enquanto aqui o professor tudo liso, né? Mas ainda já é gerente aí da fábrica, então ela ganha bem. Mas a gente puxa a média para baixo, né? E enquanto a Alan tá lá nos seus 30 mil reais, e aí quando fez a média, puxou. Então não necessariamente é uma coisa errada, nem ruim, e só simplesmente vai atrapalhar aquilo que você quer, né? Então os outliers aí você pode entender dessa forma, né? Então pode ter valores que a gente está falando aqui legítimos, tá? E aí a questão do ponto fora da curva, tá? Ou mesmo um valor que pode possuir um erro, de fato,
né? Ou seja, quando puxaram o extrato lá de Alan, na verdade, em vez de 30 mil, estava 300. Então, também puxou a média lá para baixo, mas estava errado, né? Claro que o cara não ganha isso. Um homem dessa importância não vai ganhar isso, né? Então, existem só estudos só para você fazer o tratamento desses caras. Porque você precisa entender os seus dados, né, e você poder fazer as comparações, tá? Então, tem duas possibilidades que você pode ter. Não tratar a criança, né, deixar para lá. Né, e aí, dependendo do machine learning que você está usando, não vai trazer problemas. Né? Então, por exemplo, você está fazendo um algoritmo de clusterização que a gente vai usar aqui. Né? Então, se você está lá querendo, né, segmentar e tiver um ponto que está longe das outras características, né? Então isso não vai ser um problema, tá? Então tem algumas coisas que você pode dizer, não vou tratar não, deixa lá. Eu sei que a Alan ganha 30 mil, mas eu quero fazer a média aqui dos salários aqui do pessoal da turma de EDS, né? Mas deixa lá, porque a gente vai segmentar, né? Aí, obviamente, a gente vai ter um segmento ali, professor, né? Tudo liso, aí vai ficar lá, eu e Fred segmentado. Aí vai ter o pessoal lá, tudo engenheiro, tudo rico. E Alan lá, um homem forte aí, né? Da segurança pública, ganhando muito bem, né? Então vai ficar separado, né? E aí não tem problema nenhum, tá? Você não precisa tratar, porque você simplesmente vai ter só uma segmentação e aí você já sabe. Inclusive usa, né, a clusterização para tratamento de outlier, você detectar os pontos que estão fora, né? Alguém fez alguma Olha, coisa? lá, Alan, visto lá vem a porrada. Olha, vai mesmo. Ele vai me enquadrar agora. Pode falar, Alan. Pode me falar. Não precisa você não foi que você não precisa de licença, não, viu? Tu conhece quantos Alans? Porque esse com certeza não sou eu, né? Olha, humilde. Eu gosto assim. O cara que tem dinheiro é assim. Ele não gosta de se exibir, né? Rapaz, com certeza não sou eu. Se fosse federal, não digo nada, né? Mas a lei estadual sabe como é que é, né? O problema não tá. Né? O problema não é se é estadual, municipal ou federal. O problema é o P. P de professor. O negócio é ser autoridade. Brincadeira, viu, Alan? Eu sei que. Desculpa aí ter errado seu salário, eu sei que você ganha 40, mas eu não queria chamar muita atenção para você. Rapaz, eu botei aí no que eu tava sem microfone. Se um dia eu ganhar metade disso, tô bem demais, rapaz. Né? Vou ficar feliz demais. Tá certo. Vamos lá. Chorar, não vou negar. Hoje é sexta-feira, né? Dia de chorar as pitangas, né? Outra questão é você remover e substituir. Né? Realmente, se ela está dizendo que ganha metade, ou está aqui chorando pitanga aqui, então vamos tirar, né? Porque aí a gente não escuta mais ele chorando, né? Então vamos fazer aqui a minha segmentação de salários aqui dentro da turma, tá? Então, se você tiver uma injeção de incerteza... Eu tenho uma ideia. A gente poderia apresentar um contra-cheque. Aí acho que né? o pessoal vai ter uma surpresa. A guerra do aí, contra-cheque, né? Acho que... Isso é o tipo de coisa que é muito desconfortável, né, velho? É constrangedor. Vamos lá. Eu tenho certeza que ia perder, viu? Né? Tá certo, né? Cuidado com as surpresas, tá? E aí o que acontece, né? Então, se tiver uma injeção de incerteza por conta, né, dos outliers, você tem que realmente começar a limpar, porque seu modelo vai ficar com algum problema de enviesamento ou tendencioso, enfim, tá? Então, vamos agora para a parte braçal, né, prática, né? E eu vou passar agora para o professor Fred, eu vou parar aqui meu compartilhamento. Tá? E aí a gente começa a ver como é que isso acontece na prática. Eu vou dar uma pausa aqui no vídeo, para não ficar muito longo. É isso que eu ia pedir, Anjo. Dá uma pausazinha, dá somente, como a gente iniciou um pouquinho tarde, dá só 10 minutinhos aí para tomar uma água, que eu estou só validando aqui o exemplo que eu vou mostrar para o pessoal. Beleza. Tá aí bom. Eu quero que tu veja aqui comigo só a base de dados, e aí a gente retoma rapidinho. Tá bom. Eu vou aproveitar e vou no banheiro aqui enxugar lágrimas de Alan, tá? Gente, eu vou parar aqui a gravação, 2 minutinhos. Tá? Só isso.